Se conectar fica melhor, né? Boa noite a todos. Vamos aproveitar esse ambiente, que a gente possa entrar em contato com essas energias, nos refazendo, nos preparando para mais uma semana de caminhada. E nesse propósito, vamos vibrar uma prece, mentalizando o ambiente harmonizado, mentalizando essas energias chegando às pessoas que convivem com a gente. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. No dia 5 de novembro, vamos ter aqui no auditório do CEPA, um sábado à tarde, esse encontro aqui com a Marta Carina, que é trabalhadora aqui do CEPA, que conduz o estudo de mediunidade, o primeiro nível. Temas atuais bastante interessantes, então, sobre a questão de violência, né? Todos os tipos de violência, os aspectos espirituais, legais. Ela, como advogada, vai poder trazer um bom conteúdo aí para esclarecer um pouco mais esse tema. O ingresso é 1 quilo de alimento e a entidade que vai receber esses alimentos está com falta de óleo de soja. Então, quem puder dar preferência para trazer óleo de soja, a gente agradece. Alguém pela primeira vez na casa? Seja bem-vinda. Mais alguém? Então, a proposta desse nosso encontro de hoje é mais uma conversa, tá? Então pode tirar dúvidas, pode perguntar, pode dar sugestões, tá? Não é tanto uma palestra, tá? É mais um estudo. Então, o meu objetivo aqui não é só passar material, é que tire um pouco as dúvidas de vocês, ou coloque algumas dúvidas a mais também. Então, normalmente, quem está buscando auxílio aqui no CEPA está procurando resolver alguma dificuldade. E um dos pontos que a casa oferece para resolver essa dificuldade, além do entendimento, da gente entender por que está passando por isso, é um atendimento psíquico, ou psíquico no sentido de que a equipe vai trabalhar o psiquismo que está envolvido, né, nessa nossa dificuldade, ou de uma influência espiritual externa. Mas para chegar nesse atendimento e a gente tirar o máximo proveito dele, é muito importante a gente entender como isso funciona, qual a nossa participação também, porque o atendimento não é milagroso, ele tem efeitos extraordinários quando a gente se compromete também à mudança, quando a gente entende por que passou por aquilo e se propõe a mudar as causas que nos levaram a passar por aquela dificuldade. Em resumo, a gente está aqui para aprender as regras da vida, e sabendo isso fica mais fácil da gente levar a vida. Já que não dá para fugir dela, né? Diz que fugir é pior do que ficar, então vamos ficar por aí, mas com esse entendimento que fica mais fácil da gente ir levando ela. Quais são essas leis? Essas leis estão todas lá no Evangelho. É orar e vigiar, perdoar 70 vezes 7, pagar o mal com o bem, amar até os inimigos, não julgar, amar ao próximo como a si mesmo. Então, a principal delas é a lei de causa e efeito. Tudo que eu faço para o outro, em algum momento, e geralmente numa outra vida, o outro vai poder fazer para mim. Por isso, amar os inimigos, porque o meu inimigo é alguém que eu prejudiquei lá no passado. Agora ele só está conseguindo devolver aquilo que eu fiz para ele. Então, é minha responsabilidade resolver, não dele. Por isso, também perdoar 70 vezes, 7 vezes. Então, quando a gente entende esse mecanismo, entendendo também que além de passar pelo que eu fiz os outros passarem, eu também estou plantando o meu futuro, eu entendo que o amar ao próximo como a mim mesmo, porque eu vou estar no lugar do próximo amanhã. Esse amanhã pode ser uma outra vida. E vou ser tratado da mesma forma. Então a gente entende o porquê
dessas orientações e fica mais fácil a gente botar em prática, porque é difícil. Mas quando a gente entende a razão, a gente consegue mais força para conseguir tentar mudar. Esse aqui é um exemplo, né, dessa lei de causa e efeito. Tá? Como a fonte é única, né? Todas as religiões, as grandes religiões, têm essa ideia. Ninguém pode ser um crente até que ame seu irmão como a si mesmo. Isso aqui é lá do islamismo. Então, todas as grandes religiões trazem essa ideia. O que o homem fez da religião é outra história, tá? Aqui a gente está trazendo a essência dela, né? E não estou falando dessa em particular, né? Nós, como católicos que fomos há quase 2 milênios, né? A gente também, na igreja, apoiou verdadeiras barbáries, né? Como as cruzadas, como a Santa Inquisição, né? E tantas outras coisas que foram feitas em nome da igreja, ou em nome de Deus, né? Tem também essa lei aqui de sintonia vibratória, que diz que tudo que eu estou vibrando, eu vou atrair algo semelhante, ou vou trazer para próximo de mim algo semelhante. E um pesquisador japonês fez essa experiência que muitos de vocês já devem ter visto, né? Masaru Emoto. Ele pegou a mesma água, uma água pura, limpa, e colocou em frascos diferentes, com rótulos diferentes. E as pessoas passavam e entravam em contato com essa água, olhavam o rótulo ali e vibravam aquela emoção, aquele sentimento, né? Ou até mesmo música, né? E essa vibração começou a ficar impregnado na água. E depois de um tempo ele pegou essa água e congelou. Quando a água começa a congelar, ela forma cristais de gelo. Então ele fotografou essa cristalização, né, do gelo começando a se formar. E observe aqui como fica uma água em contato com agradecimento e outra com ódio, né? Que nem forma cristais, né? Fica algo sem forma, né? E nós somos 70% água. Olha o que a gente faz com o nosso corpo quando a gente fica com raiva de alguém. Nós estamos nos matando, encurtando a nossa vida aqui nesse plano, ou formando uma doença, um câncer, né? Não há corpo que aguente. O corpo ele é muito resistente, né? Tem uma defesa muito boa, mas ficar 20, 30 anos vibrando esse sentimento negativo, não há corpo que aguente. Então, o que a gente mais aborda aqui nos nossos estudos é a influência psíquica das nossas dificuldades. A influência espiritual a gente já conhece, uma obsessão, algo que a gente prejudicou lá no passado, agora está aí do lado cobrando, né? Mas atualmente a gente não está mais precisando de obsessor, eles nem conseguem chegar perto da gente. A gente sozinho já está se bastando, né? Com aqueles que moram com a gente, com os nossos familiares, com as pessoas que trabalham conosco, né? Então, essas desavenças de passado geraram desarmonias e nessa vida a gente veio para resolver isso. Então, a gente atraiu essas pessoas. Então, eu não estou no trabalho errado. Está tudo certo, eu estou onde era para estar. Não está bom, lógico, mas estou onde era para estar. Eu que plantei essa situação. E agora estou ali para resolver, não para sofrer. Os familiares também, esses que estão aí, são os certos para a gente. Não era para ser nenhum outro. E a gente está aí para resolver essa situação com cada um deles. Então nós estamos aqui em final de etapa evolutiva, né, na transição agora para o plano de regeneração. Então, quando a gente está no final de um curso, a gente já passou por todas as disciplinas dele, né? Então a gente já foi de tudo. Já foi da nobreza, já foi corrupto, já foi abusou das energias sexuais, já foi deformado, ou teve deficiências, né? Ou viveu na mendicância, ou vida simples no campo, que foram as melhores, que geralmente davam uma trégua para a gente respirar um pouco e encontrar forças para uma nova existência, né? Encontrar os parentes de novo na outra vida, na vida religiosa, em preconceitos, em escravidão, em ensino. Então a gente já passou por tudo.
E isso, cada uma dessas vidas ficaram gravadas no nosso inconsciente. Mas hoje aqui a gente não lembra disso, ó. A gente só percebe essa pequena parte aqui, que é a memória dessa existência, os aprendizados dessa existência. Mas mesmo a gente não percebendo conscientemente, essa área aqui nos afeta e muito. E a gente só percebe isso pelos efeitos que causam na nossa vida. E agora a gente está conseguindo linkar, né? Por que eu tive tanta dificuldade nessa área da minha vida? Então tem um aspecto do meu passado que está atraindo isso. E agora eu vou olhar para esse aspecto e vou tratar. Vou resolver e vou ajudar aqueles que eu prejudiquei. E a partir desse momento aquilo não me afeta mais. Eu resolvi aquela questão. E daí vem outra, né? E a gente vai resolvendo. E esse é o objetivo, a gente não está aqui a passeio, né? E para abordar a influência dessas pessoas aqui, eu estou trazendo agora casos de atendimento, para a gente ver na prática como funcionam essas influências. O caso de hoje é uma mulher médium, 45 anos. Ela sofre de enxaqueca rebelde a todo tipo de tratamento. O problema tem alterado sua capacidade de trabalho, de lazer e qualidade de vida. Informou que sofria de cefaleia diariamente e usava um combo de medicamentos, inclusive anticonvulsivantes, e só vinha piorando. Informou ainda que frequentava um centro espírita e vivia muito angustiada. Ali era tida como obsedada. Residia na cidade há uns 10 anos e odiava o lugar, como também a instituição onde trabalhava, pelas coisas erradas que lá ocorriam. Resumindo, estava em um momento de crise. Então, esse foi o relato dela, né? Quando iniciou o atendimento. Aí abriu-se a faixa, né? Abriu-se a causa dessa dificuldade que ela apresentou aqui. E num atendimento de psiquismo, com o auxílio de uma sensitiva, um sensitivo ou médium, uma médium, você consegue acessar essa parte do inconsciente da pessoa e dar manifestação a ela, fazer com que ela consiga falar novamente, porque ela está presa no inconsciente, não tem mais um corpo lá, e não consegue, via de regra, controlar o corpo atual, não é ela que está no comando. Então o atendimento consiste em captar essa consciência do inconsciente e permitir que ela fale, que extravase, né, o que está sentindo, o que está passando. Então, iniciada a sessão, sintonizou uma consciência que dizia ter sido uma camponesa pobre, curandeira, que se utilizava de ervas para tratar seus vizinhos, igualmente desprovidos de assistência. Tinha um grande respeito pela igreja, onde era frequentadora habitual, mas acabara perseguida por membros dessa mesma igreja, presa, torturada e morta, acusada de heresia por ser curandeira. Após desencarnada, enraivecida com o que lhe acontecera, se instala nessa igreja e passa a obsedar o padre, inquisidor assassino que lhe vitimou por torturas, acabando por enlouquecê-lo. Então aqui é a oportunidade que ela tinha de perdoar, mas como não tinha esse conhecimento, ela se voltou contra aquele que o fez passar por essa tortura e devolveu para ele. Então, enquanto a gente não percebe essa lei universal, a gente vai ficar nesse ping-pong, né? Perseguindo, sendo perseguido, sofrendo e fazendo sofrer. E isso pode levar aí séculos e milênios, até o momento que a gente perceba isso e queira mudar. Durante a sessão, descobriu-se que algumas pessoas desse centro, o qual ela frequentava, estavam presentes nessa encarnação em que fora vitimada, acusada de heresia. E o padre que a condenara estava agora na configuração feminina e era presidente do centro. Por isso ela não se sentia bem lá, odiava o lugar, né? Como também a instituição, né? O centro espírita onde trabalhava, porque ela, além de ter essa memória, ela era médium, então ela sentia essa influência mais forte vinda do psiquismo, porque ela tem uma sensibilidade maior. O encontro com essas pessoas do passado trágico
fizeram despertar e deflagrar a memória das torturas sofridas, principalmente o garrote que lhe foi aplicado na cabeça, causa provocadora da cefaleia. Então eles tinham aquele, tipo um instrumento metálico, né, que colocavam na cabeça com parafusos e iam apertando aquilo, né, para forçar a pessoa a confessar ou dizer que realmente estava errada e que aceitava então a religião, né, oficial da época, né? Mas ela não tinha nada o que confessar, né? Então desencarnou com aqueles parafusos presos ali na cabeça. E como ela desencarnou com raiva e foi perseguir o padre, esse instrumento não pôde ser retirado, porque ela não perdoou. Ela mesma prendeu esse instrumento nela para se fazer de vítima. Além, naturalmente, do confronto das consciências antagônicas que ocorreu por ocasião do reencontro com o grupo, forte causador de dores de cabeça também. Durante a sessão, a paciente relatou que ainda teve dor de cabeça. 6 dias depois do atendimento, recebemos da paciente o seguinte e-mail. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo atendimento. 6 dias sem cefaleia alguma. Após o atendimento, retornei ao hotel onde estava hospedada e logo dormi. Sonhei muito e na manhã seguinte acordei leve e sem o peso que sempre sentia na cabeça. Então, a vida inteira tomando remédio que não ajudava, com um atendimento resolveu. Quando você toma medicamento, né, e a tua dor é rebelde a esse tratamento, então a causa não está no corpo físico. Então não adianta tomar remédio, ele pode até aliviar um pouco, pode entorpecer um pouco o sistema nervoso, né, causador dessa dor, né? Mas, principalmente ela como médium, né, essa dor não era do corpo físico, então não adiantava tomar remédio físico. Eu não estou dizendo que a gente não deve tomar remédio, tá, pessoal? Sigam a orientação médica, mas, em paralelo, também tratem a causa psíquica disso, ou espiritual disso, para que a intervenção médica traga resultados, né? Porque senão não adianta você tratar, se a causa ainda permanece lá, você não vai ter apenas um paliativo, na melhor das hipóteses, né? Alguma dúvida, algum comentário com relação a esse caso? Próximo caso, homem, 24 anos, queixas, usuário de álcool, maconha, cocaína, LSD, etc. Eita! Foi diagnosticado com epilepsia há 3 anos e vem apresentando quadro de convulsão, resistente ao tratamento com anticonvulsivantes. Tem dificuldades de aprendizado, passou por várias internações e tratamentos sem sucesso, inclusive tratamentos espirituais. Segundo o relato de um familiar, atualmente apresenta desejo de libertação, mas foi o próprio paciente quem pediu o tratamento. Então, por que ele era usuário disso aqui? Era uma tentativa de fuga do inferno que ele vivia internamente. Então, era o único momento, quando ele estava em contato com a droga, que ele tinha um pouquinho de paz, entre aspas, né? Um momento muito efêmero, mas que ele conseguia se libertar daquele tormento interior. Aí a gente entende por que esse índice hoje em dia está tão alto, né? Principalmente entre crianças e jovens. Então não é só apontar o dedo e dizer que é um caso perdido, é uma pessoa que está passando por um inferno interno. E a única maneira que ela está conseguindo de se manter aqui viva, porque senão vai tentar o suicídio, né? É fugir para as drogas, porque não encontra paz. Então aqui ele mesmo, depois que percebeu que fugir aqui pelas drogas não estava dando resultado, era muito pouco tempo que ele tinha um pouquinho de bem-estar, né? E para o suicídio ele não, pelo menos não consta aqui que ele tinha alguma ideia, né? Já deve ter passado por isso e já resolvido essa questão, desistido de fugir pelas vias do suicídio. Então ele próprio, ao saber da existência desse tratamento, foi pedir o auxílio, em forma que tem a impressão de que algo ou uma presença o leva a agir de forma agressiva. No momento se prepara para fazer um novo curso, mas tem sentido muito medo e insegurança diante das dificuldades que imagina.
Além disso, a personalidade é arrogante, não consegue obedecer às regras, insubordinado, difícil, impulsivo, inconsequente, não se acertou em nada até o momento. Antecedentes familiares, pais separados, o pai é alcoólatra, mal-sucedido, e o trata com descaso e desprezo. Em outras sessões de TVP já se verificou que sua problemática gira em torno das vivências anteriores com o pai, onde também a mãe marcou presença significativa. Então esse jovem veio para tratar uma dificuldade no relacionamento com o pai, principalmente. E estando perto do pai, que é o causador dos problemas lá no passado, essas memórias afloram. Porque se a gente não está perto daquele que foi o causador, ela fica adormecida no inconsciente. E quando chega perto, essa pessoa, por sintonia vibratória, né, por ressonância, essa memória acorda. Esse é o motivo de duas pessoas casarem, está tudo muito bem, as mil maravilhas, e de repente resolve ter um filho. Né? Aí vira uma bagunça, né? vira de perna para o ar. Né? Porque quem está chegando para ganhar um corpo, acorda nos dois, no pai e na mãe, né? As vivências que tiveram no passado. E se o casal não tiver estrutura, até acaba separando às vezes. Um filhinho bonitinho, inocente, né? Acaba separando o pai e a mãe. Então, a importância do entendimento desse mecanismo aqui, para a gente evitar que esse tipo de coisa aconteça. Na primeira sessão, sintonizou uma persona revoltada, alcoólatra, acompanhada de outros, espíritos e personas igualmente alcoólatras. Depois de desligar e encaminhar os acompanhantes, verificou-se que essa existência findou em um suicídio por enforcamento. Então, ele já estava vacinado contra o suicídio. Nessa vida, ele nem relatou que tinha tentado. Né? Era revoltada com o mundo e se sentia vítima de tudo e de todos. Comentamos com ela que, pelas leis divinas, ninguém colhe o que não semeou, que talvez ela houvesse cometido erros e lhes prejudicado no passado. Aí ela foi induzida à regressão dessa existência anterior. Nessa existência passada que se abriu, ainda não estava a causa do problema, mas a continuidade de uma sequência de vivências equivocadas. O atual pai, que a maltrata, era dono de grande extensão de terras, um coronel duro e autoritário. O atual filho, paciente, era o capataz, tão duro quanto o patrão, hoje pai, mas de confiança total do coronel, cumprindo-lhe as ordens com fidelidade. Enquanto o patrão se reunia nas tavernas e bares com outros proprietários de terras para beber, fumar, jogar e se gabar, contando vantagens, também era viciado em pedofilia e abusava dos filhos dos trabalhadores enquanto os pais estavam no canavial sob o chicote do feitor. Conhecido como o coronel, mais duro e poderoso das redondezas, se dava direito a tudo o que bem quisesse, sem que alguém lhe chamasse atenção ou lhe barrasse a conduta reprovável. A ex-esposa da vida atual era homem nessa existência e um dos seus parceiros do bar, grande amigo e admirador, o que mais o elogiava e o bajulava, lhe incentivando a audácia e as capacidades. Às vezes, na brincadeira, dizia que se fosse mulher, escolheria ele para marido. Ó, cuidado com o que você fala, né? Acabou vindo casado na outra existência. Ou, se tivesse filhas, o escolhido seria ele para genro. Nesse ponto do atendimento, informou que sentia que era conduzido por uma força maior para o bar, e de lá para outras complicações, até que um dia, envergonhado de si mesmo e obsedado por vítimas passadas, e daquela mesma existência, depois que todos se recolheram, saiu do quarto com uma arma e deu um tiro na própria cabeça, ainda dentro da própria casa. Na realidade, era o resultado de perseguição levada a efeito por parte de espíritos revoltados, vítimas que ele abusou na própria fazenda e que não suportaram a humilhação, desencarnando de desgosto ou suicidando-se. Esse paia até hoje ainda tem ideias suicidas e, como consequência do passado, sofreu abuso sexual na infância. Porque lá ele era o pedófilo, né? Então, normalmente, não que a gente está dizendo que isso é certo, tá? Mas sempre que há um caso de pedofilia, a gente sempre aponta para o adulto, né? Mas a gente precisa rezar também e tentar perdoar o adulto, porque ali há apenas uma inversão de posições, né?
O que está sendo violentado agora foi quem no passado violentou. Senão isso não aconteceria. Não seria permitido, né, que uma criança inocente passasse por isso. Aí a gente começa a entender o que está acontecendo aí no mundo. Não estou dizendo que é certo o que acontece, estou dizendo que existe uma explicação. Então essa pessoa hoje, agora adulta, vê alguém indefeso que no passado o violentou, né? Então não consegue segurar essa vontade. Então é uma pessoa doente, que precisa de ajuda e não de condenação. A ex-esposa, mãe do paciente, apresenta temperamento forte, crises de cólera e angústia, mas já é mais consciente e ponderada. Casou novamente, mas separou-se devido às complicações criadas pelo ex-marido, o coronel do passado. Realizada a anamnese e avaliação inicial, recomendamos o tratamento concomitantemente entre pai e filho, devido às convulsões que o filho vem apresentando, sinalizando um estado de simbiose com o pai, dificultando o abandono dos vícios e sua recuperação. O caso é tipicamente o que na doutrina espírita se denomina obsessão de encarnado para encarnado. Então, o que eu comentei no início aqui, né, que a gente sozinho já se basta, a gente não precisa de inimigo desencarnado. Então, torna-se necessário investigar, descobrir e acessar as causas iniciais mais remotas, incrustadas nas profundezas do inconsciente dos envolvidos, aqui pai e filho, e começar o esclarecimento e tratamento a partir desse ponto, desfazendo a trama e as amarras que os envolve, para podermos libertá-los no plano inconsciente. Liberados os programas negativos instalados no psiquismo dos dois, fica mais fácil a tentativa de libertação dos vícios pelo fortalecimento da conduta que ocorrerá no estado de vigília ou consciente. Pelo menos do paciente que está interessado em resolver o problema. Então, se o pai não quiser mudar, não tem problema. Mas se o filho resolve essa ligação com ele, ele se desliga, se desvincula do pai e consegue, pela própria força, lutar contra o vício. Mas enquanto ele está em simbiose com o pai, é muito difícil. Porque quando ele tem força, como ele está em simbiose, está ligado no pai, a vontade de não deixar o vício do pai faz com que ele tenha recaída. Então, sempre, dos atendimentos que eu tive aqui, quando tem um caso desses de um ente familiar viciado, você precisa tratar o grupo familiar, ver quem está envolvido também. No mínimo, um deles está envolvido. E se não tratar esse alguém que está envolvido, não vai resolver. E sempre tem um, principalmente aquele que menos se dá bem com aquele ente que é o viciado. Então precisa resolver essa ligação de passado, para que daí o elo mais fraco da corrente, que é o que se deixou viciar nessa existência, né, e é influenciado pela outra parte do grupo familiar, para que ele consiga se libertar. E o que a gente vê por aí, né, quando tem um filho que cai nas drogas, né, fala que é alguém perdido, né, e os outros todos são santos, né. Na segunda sessão apresentou-se a persona correspondente ao capataz. Então esse filho, lá no passado, era o capataz do coronel. O coronel é o pai de hoje, né? Aí conseguiram acessar tratar essa persona do capataz que ele foi, arrogante, autoritário, agressivo, muito semelhante à do patrão. O representa com fidelidade, tendo carta branca para agir segundo informa. Muitos já morreram na ponta do meu chicote, fala ele. Cultivou um pouco mais a própria brutalidade, ou seja, ele temperava um pouquinho mais. Era para dar um castigo, ele colocava um pouquinho mais de vontade ali, né, de fazer sofrer, maltratando os escravos que deveria apenas vigiar e conduzir. Um século depois, já em nova existência, voltou a encontrar-se com o antigo patrão, o ex-coronel, ajudando na exploração de um grande canavial. Novamente tornaram-se seu braço direito, o homem de confiança para atender com fidelidade os anseios do patrão, que mais tarde tornara-se dono de engenho de cana, tendo enriquecido de forma fraudulenta como administrador de canavial. Acompanhou de novo o empreendimento, sendo promovido a gerente da usina.
como já havia feito no passado e seguindo o exemplo de seu chefe, tendo tudo sob seu controle, logo imaginou que não precisava ser empregado, se poderia ser patrão. Associado a alguns comparsas de outros engenhos e usando o trabalho extra dos empregados mais simplórios, roubou quanto pôde o patrão e também usou o trabalho de seus empregados, corrompendo alguns colegas inescrupulosos, enriquecendo e também se tornando dono de usina, usando suas economias que ele tirou do patrão e os ganhos com que obteve. Levou consigo a experiência e os comparsas para trabalhar em sua usina. O antigo patrão ficara para trás, falido e endividado, e um tanto de gente desempregada. Então ele passou a perna no ex-coronel lá do passado. Por isso está tão ligado, né? Porque se ele só sofresse a ação do pai de hoje, né, ele não teria culpa no cartório e não estaria passando por esse sofrimento. Né? Então ele também devolveu com a mesma moeda, que também prejudicou. Como sempre, chegada a hora de retornar ao mundo espiritual, não quis enfrentar a equipe que avalizou sua encarnação, permanecendo como alma penada na usina que adquirira por roubo. Mas não tardou a ser encontrado pelo antigo patrão, que também, como alma penada, arrastava-se confuso, deformado e enlouquecido, inconformado com a falência de seu negócio, provocada pelo seu homem de confiança, e vieram-lhe exigir explicações e cobrar a confiança depositada. Aos poucos, outras vítimas foram se juntando para a cobrança coletiva, que ainda hoje lhe pesa na consciência e lhe causa tantos transtornos. Além das vítimas, também os comparsas de outras existências se aproximam, necessitados de socorro, causando-lhe mais problemas. Diz estar cansado de tantos erros e arrependido já, apela por socorro e busca transformação. Casos dessa natureza, onde os vícios de conduta se consolidaram, transformando-se em traços de caráter, são necessários tratamentos mais longos, paciência e cooperação dos atendidos, para que se consiga alcançar resultados mais expressivos. Então, por isso, essa fuga para as drogas do jovem hoje, né? Tamanho inferno íntimo que ele estava vivendo, né? A presença de todo esse povo que, como feitor, ele torturava, né, além do necessário, e todos os outros que ele prejudicou, passando a perna depois, explorou também, lá quando era dono de engenho no canavial. Então, todas essas consciências que sofreram nas mãos dele, ficam como que essa voz de desejo de vingança fica soando no psiquismo dele, ele fica escutando isso constantemente. E a saída que ele encontrou foi fugir para as drogas. Então, quando isso aqui foi construído em muitas existências, que causou um desvio grande na caminhada espiritual, não é um atendimento que resolve, como foi o da médium lá, né? Que um atendimento tirou toda a dor de cabeça dela, né? Nesse caso aqui são necessários bastante atendimentos para resolver. Comentários? Foi pesado? Mas para a gente entender um pouquinho da complexidade do ser humano, né? E para a gente deixar de apontar o dedo para os outros e procurar entender mais o outro, conseguir ter compreensão, aí fica mais fácil da gente conviver, de respeitar o outro. A gente entende que é complicado. Se a gente estivesse no lugar do outro, talvez estaria fazendo pior. Por isso a orientação do Evangelho de não julgar. Vamos encerrar o nosso encontro de hoje, agradecendo essa oportunidade de estarmos aqui, que possamos receber essas energias nesse passe coletivo. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos, sentindo uma onda de energia leve, clara, impregnando todo o nosso corpo, nos sentindo mais leves, drenando tensões, preocupações que a gente não pode resolver agora, concentrações energéticas que possam ser prejudiciais, ampliando essa energia para o nosso lar, local de trabalho,
envolvendo as pessoas que convivem conosco, que a única mudança que a gente vai encontrar no outro é o reflexo da nossa mudança. A nossa mudança faz vibrar no outro um aspecto dele que antes estava escondido, porque a gente não vivia ou não agia daquela forma. Então, não que a gente vai mudar o outro, mas a nossa mudança faz com que no outro aflore aspectos ligados a essa mudança que a gente fez. Então, vale a pena toda a mudança, mas essa mudança é nossa, não dá de transferir para ninguém. Então, que a gente tenha força para iniciar, para olhar mais para nós mesmos do que para os outros. Mentalizando uma semana abençoada, nessa intenção de mudança, de aprendizado, vamos vibrar uma prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Uma semana abençoada e uma boa noite a todos.